Oi, minhas festeiras e festeiros, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo lá do nosso quadro Festeira de Primeira Viagem, onde eu tô detalhando para vocês vários pontos, vários tópicos, vários itens de um planejamento de festa. E claro, se você já é veterana, esse vídeo também é para você, pra gente compartilhar e você pode falar suas experiências e aqui nos comentários a gente acaba dividindo muito mais sobre o que aconteceu, experiências nossas, enfim, tá bom? O que deu certo, o que deu errado, etc. Hoje eu vim falar acho que de uma das melhores partes da festa, que é o quê? O cardápio. Uma das melhores partes, mas é uma das partes que a gente precisa também tomar muito cuidado, levar muita coisa em consideração, tá bom? Então, detalhei alguns tópicos aqui pra gente conversar e já bora começar. Bom, primeiro de tudo o que eu posso servir? Primeiro de tudo, você deve levar em considerações alguns pontos, tá? Primeiro, o que é interessante ou então o que é sempre servido, o que é comum na sua região servir. Outro ponto, qual é o horário da festa? E terceiro ponto, leve em consideração também a sazonalidade, a época, tá? A gente vai falar sobre tudo isso. O horário, ele influencia. Por que ele influencia? Porque, de repente, mediante o horário que você escolher, né? É um horário perto do almoço, próximo ao horário do almoço. Será que não seria interessante você servir algo mais relacionado a uma refeição, a um almoço, né? Não é uma regra, tá? Eu já fui, inclusive, para festas nesse horário que foi servido cardápio básico, né? Mas, assim, é confortável? Será que fica confortável para o teu convidado? Principalmente se esse convidado tem criança, né? E a criança já tem aquele horáriozinho e tudo mais. Então, assim, é um horário de almoço, é um horário de jantar, né? Então, de repente, pode ser levado em consideração o almoço, uma janta e tudo mais, né? A época ela também vai influenciar, porque, por exemplo, agora é agosto, então nessa época, aqui na região, aqui em Pernambuco, que é Nordeste, faz calor, mas agora tá um pouquinho mais frio, sendo que Sudeste, Sul, tá muito frio, tem lugar que tá nevando, né? Então, de repente, se você faz, eu quero muito servir sorvete, mas será que vai ser confortável, vai ser interessante pro meu convidado, se é uma região, se é um momento que tá tão frio, né? Será que é interessante? Ou se for numa época que a festa tá bem quente e tudo mais, tá uma época agradável, aí um sorvete, um picolé, um sacolé, aí de repente é mais interessante. Então isso vai até agregar no teu cardápio, é mais uma opção do que você ofertar. Então assim, é muito interessante você levar em consideração isso. A quantidade, né? Se você colocar um Google, você vai ver que tem muitas informações, mas informações básicas que você pode contar. Porque o teu cardápio ele vai estar atrelado à tua lista de convidados. Quantas pessoas que estarão lá na minha festa, né? Que eu convidei, pelo menos. E só para te falar que se você tem dificuldade em fazer uma boa lista de convidados, uma lista de convidados de qualidade, realmente tem um vídeo aqui falando sobre isso, como criar uma boa lista de convidados, né? Sem neuras, desmistificando todo aí o processo. Se você tem dificuldades, já vê aqui que tem um vídeo só relacionado à lista de convidados. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu recebi muitos comentários sobre ele. Vamos lá. Então, assim, eu procurei no Google, mas eu nunca me baseio por esses números não, tá? Mas, como uma maneira de se guiar, né? Alguns sites indicam que para doces pode ser 5 para adultos e 3 para crianças e salgados 10 para adultos e 5 para crianças. Quantidade de bolo de 100 a 150 gramas e bebida 500 ml. Mas você tem sempre que perceber e identificar a particularidade do teu convidado. Por exemplo, aqui nas minhas festas, as pessoas gostam mais de salgado do que de doces, né? Outra coisa, tem crianças que comem mais, outras que comem menos. A conta, você pode se basear mais ou menos isso e ver o perfil do seu convidado. Então, geralmente, eu peço mais salgados do que doces. Outro ponto também é o que você vai servir como um todo. Porque, por exemplo, você precisa construir um cardápio e a ordem que isso será servido. O que eu vou servir? Vou dar um exemplo meu prático aqui, tá? E aí você pode levar para sua realidade. Por exemplo, aqui nas festinhas, eu sempre gosto de servir doces e salgados, cachorro-quente, pipoca, empadão de frango e também algo que é muito comum aqui, independente do horário que for feita a festa, é um arrozinho com creme de galinha. Então, isso geralmente tem aqui na festa, sempre, sempre, sempre. Então, assim, tudo, né? Tudo, do primeiro item que eu vou servir até o último, que é o bolo, é levado em consideração, tem a ordem. Primeiro aqui eu sempre faço, eu sempre sirvo doces e salgados na mesinha dos convidados. Isso é comum em alguns lugares, ou você pode deixar os doces e os salgados, principalmente os doces, para o final, quando for junto com os parabéns. Isso aí quem decide é você. Aqui eu sempre gosto de servir os doces e salgados antes, assim, para eles já chegarem, já irem beliscando, petiscando. E aí começa. Primeiro vai com o cachorro quente, a pipoca tá sempre ali disponível. Refrigerante, água e suco sempre também fica disponíveis para eles. Então, se é 500 ml de bebida, né, então
você pode aí ver entre suco, água. Água é bom sempre ter livre demanda, porque, né, tá comendo doce, etc. E aí depois a gente vai pro empadão, tem o cachorro quente. Então, assim, chega o final do bolo, geralmente eles levam para casa, eles nem conseguem comer aqui. Então, observe o seu cardápio como um todo, tá? E organize a ordem que será servido, ok? Outra coisa muito importante, e aí é para quem vai fazer festinha em casa, festa mais minimalista ou festa menorzinha, e que não vai, ou que não vai convidar, no caso, vai contratar garçom. Eu sempre fiz aqui um sistema de mesa auxiliar. Nota esse nome, mesa auxiliar, que nada mais é que uma mesinha onde eu ponho em um determinado lugar, geralmente o oposto da decoração. Se a decoração tá aqui, eu já ponho no final, assim, lá por trás de convidados. E aí, tudo que eu vou servir, eu sirvo lá. Então, o que eu sempre fiz muito aqui? Sabe aquelas mesinhas de plástico quadradas? Eu sempre, geralmente, botei duas. Um isopor do lado, com refrigerante, água e suco. Pipoca, aquelas pipoqueiras elétricas, à vontade para eles servirem, até para quem quer fazer também, eu sempre deixei ali do lado. E ao lado, essa mesinha onde eu vou apoiar tudo que é tipo de comida. Então, assim, o que eu vou servir cachorro quente, ao invés de servir para cada convidado, isso foi um sistema que eu comecei a colocar aqui nas minhas festinhas. Para quê? Para que os convidados sirvam e consumam apenas o que eles vão comer. Porque acontece muito, por exemplo, você vai passar geralmente empadão de frango, ou o que você vai servir. Tem pessoas que comem, tem pessoas que não comem, tem pessoas que comem mais, tem pessoas que comem menos. Então, assim, eu sempre colocava lá, sempre coloco cachorro quente para eles servirem, montar o próprio cachorro quente. E aí só se levanta, só vai comer, só vai servir quem realmente quer. Chega uma hora aqui, no primeira leva todo mundo come, na segunda só algumas pessoas comem, outras não, entende? Então, esse sistema de mesa auxiliar, tudo eu ponho nessa mesa. Eu tiro da cozinha, ponho nessa mesa e aí as pessoas se servem e aí voltam para suas mesas. Então, esse sistema me permitiu ficar mais livre. Primeiro, deixar eles à vontade para servir e a quantidade, o que eles quiserem. E também para poder não estar me preocupando com ou estar pegando outras pessoas para servir. Eles se servem e eu consigo conversar e falar com todo mundo. Então, a mesa auxiliar, gente, ela funciona, mas, meu Deus, demais, demais, demais. Eu acho que é a grande dica se você vai fazer festinha pequena e não vai contratar garçom, tá bom? Com esse novo normal, né, muitas festas estão acontecendo via delivery, então as pessoas estão fazendo as marmitinhas e tudo mais, e estão levando na casa das pessoas. Isso é um sistema muito legal. Pode ser só bolo, doce, salgado, algo mais simples. O tipo de bolo também, né? Se você vai pensar na decoração, pode utilizar o bolo fake e utilizar um bolo de corte só para servir no final para os convidados. Também tem o tipo de bolo de pote, bolo na marmita. Tem algumas pessoas que gostam bastante, preferem fazer isso, né? Servem todo o bolo, toda a comida e no final já entrega com os parabéns, geralmente com bolo fake e tal. E aí já entregam no pote, bolo de marmita, né? E funciona porque é de uma maneira mais, então é pensado mais individual, né? De uma maneira mais individual e as pessoas podem levar para casa, porque fala sério, um bolinho com café no outro dia é perfeito, né não, gente? Então, é basicamente isso, basicamente esses itens eu tentei correr e resumir ao máximo, tá? Lembrando que não tem uma regra, importante mesmo é você servir aquilo que você tá pensando, aquilo que você sabe que vai agradar da melhor forma para o seu convidado, tá bom? Um beijo grande e tchau, tchau!